E aí galera abençoada, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Em Frente. Nós estamos aqui nessa semana aí, nessa maratona, falando a respeito dos números e sua relação simbólica com a Bíblia, a Palavra de Deus. E aí, você já viu o que significa o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6? O 6 não, porque nós vamos ver hoje aqui no programa Em Frente, queridos. Olha que legal. Vamos saber então qual a relação simbólica que a Bíblia tem com o número 6. Ó, meu nome é Silas de Souza, sou pastor aqui da IPI de Rolândia. Você é muito bem-vindo aqui nessa programação, hein? Fica ligado aqui com a gente. Nós vamos começar aqui a falar do número 6. E depois, quando chegar no número 7, você vai saber cada coisa que você não tinha ideia do que isso significa. Olha só. O número 6, ele tem uma relação simbólica com a Bíblia em relação à atividade humana e o esforço humano. O número 6 tem relação com o esforço humano. Aparece na Bíblia esse número 128 vezes. O número 6 aparece na Bíblia 128 vezes. Mas uma coisa é bom que a gente saiba logo de início. Por mais que o homem se esforce, ele nunca vai passar de 6, porque a gente já sabe que o número 7 é o número que realmente representa na Bíblia o número de Deus, o número da perfeição. A Bíblia diz, por exemplo, olha, o homem vai trabalhar 6 dias, o 7º ele tem que descansar, porque se ele imaginava que ele pudesse chegar no 7, não chega, só 6. Sabe a estrela de Davi? Você já deve ter visto a bandeira de Israel. Lá tem uma estrela chamada de a estrela de Davi. Geralmente, essas estrelas que a gente vê desenhada por aí, elas têm 5 pontas. Mas a bandeira de Israel, ela tem uma estrela que chama-se estrela de Davi. E ela possui 6 pontas. É a única estrela do mundo que é desenhada com 6 pontas e não 5, como a gente costuma ver por aí. Outra coisa também, o homem, o ser humano, para você ver como que é o número do esforço humano. O homem, nós, seres humanos, fomos criados no 6º dia. Interessante. O trono de Salomão, que foi o maior rei que Israel conheceu em grandeza, sabedoria e glória, para que Salomão chegasse no seu trono, ele deveria subir 6 degraus. Isso está na Bíblia, você vai ver os textos bíblicos aqui. Para que isso? Para que o homem sempre soubesse que ele era imperfeito. Você sabia também que quando Jesus fez o seu primeiro milagre aqui na terra, foi a transformação da água em vinho. E ele usou para fazer isso 6 talhas de pedra. Seria um tipo de 6 vasos, 6 jarras de cerâmica, de barro, né? 6 jarras. Ele usou 6 jarras para dizer que o esforço humano sempre será inútil quando nos faltar alguma coisa. Ou seja, nós dependeremos sempre dele. Olha, o número 6 sempre vai indicar o limite humano, até onde nós seres humanos conseguimos ir. É o máximo que se vai sem Deus. Lá quando o tabernáculo foi construído, eles tinham no tabernáculo, na entrada do tabernáculo, havia 2 portas e nessas 2 entradas havia uma pedra de ônix à esquerda, uma pedra de ônix, que era uma pedra preciosa, à direita. E quantas tribos tinha o povo de Israel? 12 tribos. 6 nomes estavam do lado esquerdo. 6 nomes das tribos de Israel estavam do lado direito. Também a gente sabe que o 6º mandamento na Bíblia, lá em Êxodo capítulo 20, ele diz respeito ao homicídio. E o homicídio é o pior pecado que um homem pode cometer contra outro homem. Olha, o número 6 bastante intrigante, mas você ainda não ouviu a respeito do número 7. E nós nem vamos falar aqui do 666, né? O 666, que a gente chama de o número da besta, lá retratado em Apocalipse, relatado no último livro da Bíblia. Então daí você vê que é o seguinte, o número que indica a perfeição de Deus é o número 7. E nós já vamos começar a falar dele agora aqui, porque vai ser grande. Há muita coisa relacionada na Bíblia em relação
ao número 7. O número 7, ele aparece na Bíblia por 368 vezes. 368 vezes. É o número, sem dúvida, mais importante registrado na Bíblia. O primeiro versículo da Bíblia, lá no original hebraico, deixa eu te explicar uma coisa. Ó. Nós temos a Bíblia em português e cada nome dos livros bíblicos, por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e assim por diante, foram nomes dados posteriormente por aquelas pessoas que editaram o livro. E eles colocaram o nome baseado no que o livro falava. Mas você sabe que lá em hebraico não é assim. Lá em hebraico, os livros da Bíblia, eles são chamados pelas primeiras palavras do seu livro. Por exemplo, em português o Gênesis é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o nome do livro Gênesis em hebraico é no princípio criou. É assim. Agora, olha que interessante, o primeiro versículo da Bíblia no original hebraico, ele possui 7 palavras. O Gênesis 1:1 possui 7 palavras. A Bíblia é um livro que a gente chama de sétuplo. Por quê? A Bíblia começa com 7 e termina com 7. Como assim? Olha, né, o Moisés, que escreveu os primeiros livros ali da Bíblia, né, como eu já disse, ele começa com 7 palavras. O Gênesis 1:1. E também o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, quando ele terminou de escrever a Bíblia, as últimas 7 palavras, né, os últimos 7 termos lá, os últimos termos que a Bíblia tem, são 7 palavras. Ele se refere, por exemplo, a 7 trovões, que são manifestações poderosas de Deus. O número 7 nos transmite a ideia de totalidade, interação, conclusão, perfeição, consumação. Esse é o número chamado de um número da consumação de Deus. É o número limite de Deus nos seus planos para o homem. Quando Noé foi fechar a sua arca, Deus falou para que ele levasse animais lá. Lembra a arca de Noé? Ele teve que levar 7 pares de animais chamados animais puros ou animais limpos. Depois que Noé entrou na arca, Deus esperou 7 dias para começar a chover, para que ele começasse a fazer. Então, Noé entrou, fechou a porta. 7 dias depois de ter fechado a porta da arca, começou a chover sobre a terra e deu início à chuva que causaria o dilúvio. Adão, depois que perdeu seu filho Abel, teve um filho e ele colocou o nome de Sete. Porque para ele este filho substituiria o seu filho que para ele era bom, era perfeito. Então Sete é o nome do filho de Adão, chamado de o filho perfeito. E olha só, Jesus Cristo é da linhagem de Sete. Eita, o número 7 tem coisas impressionantes, não tem não, meu querido, minha querida? O primeiro homem que andou com Deus e foi trasladado para o céu, a Bíblia o chama de o 7º depois de Adão. O nome dele era Enoque. Este homem, diz a Bíblia lá em Gênesis 5, andou com Deus de maneira que não era mais, porque Deus o tomou para si. E quando na genealogia bíblica vai se falar dele, fala que este Enoque era o 7º depois de Adão. Abraão foi chamado por Deus, é o homem da fé. Para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, ele recebeu da parte de Deus 7 promessas. Também, olha, Jacó, quando se encontrou com Esaú, porque eles tiveram uma briga, e aí depois eles tiveram um reencontro para que houvesse a reconciliação. Quando eles se reencontraram, Jacó, que era aquele que corria risco de vida, porque o Esaú estava ameaçando de matá-lo, ele se prostrou por 7 vezes diante de Esaú. Jacó se curvou em estado de humilhação por 7 vezes. Isaac, o pai de Jacó, quando ele foi pronunciar uma bênção sobre o seu filho, ele estava enganado, porque ele achou que era Esaú, mas ele proferiu para Jacó 7 bênçãos. Abraão entregou 7 cordeiras para Abimeleque como testemunho de que ele não lhe faria nenhum mal. Quando Faraó sonhou, lá ainda no Gênesis, e que aí causaria um tempo que haveria prosperidade de José, e assim
manteria viva a família de Jacó, da qual descenderia Jesus Cristo, a Bíblia diz que haveriam 7 vacas magras que engoliam 7 vacas gordas, 7 espigas de milho mirradas que engoliam também 7 espigas de milho cheias. Que interessante, hein? A interpretação do sonho é de que haveriam 7 anos de prosperidade, seguidos de 7 anos de fome. Sabia que o primeiro assassino da Bíblia, a Bíblia fala que ele seria vingado por 7 vezes? Também os filhos de Israel deveriam comer pão sem fermento durante 7 dias, durante as festas de comemoração da Páscoa. Além disso, as roupas dos sacerdotes eram compostas nada mais nada menos do que por 7 peças. Haviam 7 objetos sagrados no tabernáculo que deveriam ser ungidos com óleo. 7 objetos sagrados. Os sacerdotes, por exemplo, deveriam ser ungidos 7 vezes com óleo antes de começar a exercer o seu trabalho ministerial. O leproso só era declarado limpo depois de que ele fosse aspergido 7 vezes. A cada 7º ano, os filhos de Israel não poderiam fazer nenhuma plantação. 7 anos que se passavam, 1 ano sem plantar. 7 anos, 1 ano sem plantar. A festa dos tabernáculos durava 7 dias. Balaão e Balaque, eles edificaram 7 altares, oferecendo 7 novilhos e 7 carneiros, numa tentativa frustrada de moldar a vontade de Deus em relação a Israel. O Balaão quis amaldiçoar o povo de Deus. Mas é possível isso? Nunca. Impossível, não vale encantamento contra o povo de Israel. E o Balaão fez lá uma mandiga e para isso ele levantou 7 altares com 7 novilhos e 7 carneiros. Não adiantou nada. Os inimigos de Israel, quando fossem fugir deles, a promessa de Deus em Deuteronômio 28 seria que eles teriam que fugir por 7 caminhos. 7 sacerdotes com 7 trombetas deram o toque, o som que fez com que as muralhas de Jericó caíssem. Ainda na conquista de Jericó, o povo teve que rodear aquela cidade por 7 dias, para que na 7ª volta do 7º dia o povo pudesse gritar. E aí então a muralha veio ao chão. Deus pediu a Gideão, querido, que oferecesse em sacrifício, sabe o quê? O 2º boi de seu pai, que tinha 7 anos, para que pudesse quebrar a opressão dos midianitas, que já quanto tempo durava, quem vai saber? 7 anos. Eita, que o número 7, ele aparece muito na Bíblia de maneira tão interessante. Sabia que a força de Sansão consistia em 7 tranças que ele tinha, né, na sua cabeça, e através dessas 7 tranças o Espírito Santo se apoderava dele e ele então exercia aquela sua sobrenatural força? Ruth era para Noemi uma nora que, segundo Noemi, valia mais do que 7 filhos. Deus fez a mulher estéril ter 7 filhos, diz a Bíblia em Samuel. Deus reservou, quando Elias estava sobre a terra, 7.000 homens e mulheres fiéis que não dobraram os joelhos a Baal. O moço do profeta Elias, ele teve que se dirigir 7 vezes para as bandas do mar para ver se já vinha chuva ou não. O filho da sunamita, que o profeta Eliseu ressuscitou, ele espirrou 7 vezes depois que ele abriu os olhos, ressuscitado. Olha, Naamã foi purificado da lepra, mas ele teve que fazer o quê? Dar 7 mergulhos no rio Jordão. Salomão levou 7 anos para construir o templo. 7 eunucos serviam e 7 príncipes assistiam no templo do rei ou no palácio do rei Assuero. Bom, olha, até aqui a gente viu uma parte do número 7. Vimos aí bastante curiosidade do número 6 e agora do número 7. E no próximo vídeo nós vamos continuar, porque o número 7 não para por aqui. Olha, sou o pastor Silas de Souza da IPI de Rolândia. Estou com você todos os dias, segunda a sexta-feira, em 2 horários. 8 da manhã, 1h30 da tarde. Acesse lá nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Se inscreve no canal do YouTube.
e não deixa de participar com a gente. Tem alguma dúvida? Quer falar conosco? Acesse o WhatsApp 439-9147-5007, 439-9147-5007. Deus te abençoe, eu te amo em Jesus. Tchau, até o próximo.